Boa noite, você vai ver no Brasil TV deste sábado, 29 de abril. Os bombeiros encerram as buscas em Olinda, onde parte de um prédio desabou. 6 pessoas morreram soterradas. O feriadão mal começou e já houve mortes nas estradas. A polícia rodoviária pede cautela. Quase 80% dos acidentes que aconteceram este ano nas rodovias federais, olha só, foram causados por imprudência do motorista. No Tocantins, moradores de comunidades ribeirinhas estão assustados com a lama que invadiu um rio. O Ministério Público investiga o caso. No Ceará, equipes fazem busca ativa para reduzir a evasão escolar e o trabalho está dando certo. Você vai ver também, por todo o Brasil, vendedores e clientes aderem ao Pix para facilitar os negócios. Com o aplicativo, o Brasil já é o segundo país no mundo com o maior número de pagamentos instantâneos. E também a alegria de crianças e adolescentes que aprendem de graça a arte do circo. O Brasil TV já está no ar. Bombeiros encerraram hoje as buscas pelas vítimas do desmoronamento de parte de um prédio na cidade pernambucana de Olinda. As buscas acabaram durante a madrugada. Depois de 27 horas de trabalho, os bombeiros encontraram a última vítima do desabamento. Maria do Socorro Silva tinha 60 anos e morava no prédio há pouco tempo. Ontem à noite, as equipes de resgate localizaram mãe e filha de 32 e 16 anos. Elas também estavam mortas debaixo do concreto. Ao todo, 6 pessoas morreram. 5 foram resgatadas com ferimentos, 3 ainda estão internadas, mas sem gravidade, segundo os médicos. Quem sobreviveu lembra o medo no momento em que o prédio começou a cair. Eu vi primeiro um estrondo e mais uns 2 segundos o desabamento, que foi um estrondo total, um barulho infernal que eu nunca ouvi isso na minha vida. Então não tem nem como dizer o tamanho. Marcelo disse que depois do desabamento houve um incêndio no prédio. Aí tava minha esposa e minha filhinha de 5 anos. Eu botei elas lá no último quarto, passei uma toalha molhada na cabeça delas e falei, fica aqui que a gente vai ter que aguardar o bombeiro, que a gente não consegue sair daqui. Voltei pro interior da casa, desliguei o botijão de gás, tirei o registro, e dentro de toda a fumaça, que não se enxergava nada. No final ela gritou, dizendo que consegui tirar a grade do ar-condicionado. Eu falei, então é por aqui que a gente vai sair. Hoje pela manhã, funcionários da Defesa Civil de Olinda vieram com um trator para retirar entulhos e isolar o local, que foi fechado. O prédio desabou no fim da noite de quinta-feira. 97 bombeiros participaram da operação, que teve o apoio da Defesa Civil de Olinda e a ajuda valiosa de cães farejadores. Equipes do SAMU de várias cidades se revezaram no suporte médico. Dos 16 apartamentos, 8 desabaram. O residencial estava interditado desde 2000, depois de estudos técnicos da Defesa Civil de Olinda e da Universidade Federal de Pernambuco apontarem problemas na estrutura. Mesmo assim, famílias invadiram e passaram a morar nos apartamentos. Segundo a Prefeitura de Olinda, a demolição do imóvel tinha sido determinada pela Justiça, mas até hoje a Caixa Seguradora, que também é responsável pela vigilância do prédio, não cumpriu a ordem judicial. O secretário da Defesa Civil de Olinda disse que está sendo feito um novo laudo, que vai ser enviado à Procuradoria-Geral do município, pedindo que a seguradora derrube a estrutura o mais rápido possível. A Caixa afirmou que está oferecendo apoio às famílias das vítimas e que apura eventuais responsabilidades, mas não explicou por que não cumpriu a ordem judicial de demolição do prédio. A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação especial para o feriado prolongado do Dia do Trabalho e pede prudência aos motoristas. Hoje, primeiro dia do feriadão, já houve acidentes com mortes nas estradas. Em Goiás, a Patrícia Bringel tem as informações.
Olha, as estradas estão movimentadíssimas nessa saída do feriadão, mas infelizmente já tem registros de acidentes graves, com mortes nas rodovias federais, país afora. Nós temos imagem aí de um acidente bem grave que aconteceu hoje pela manhã na BR-153, região metropolitana de Goiânia. Um motociclista morreu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele viajava para o Chile com um grupo de motociclistas quando bateu em outra moto. Caiu e acabou sendo atingido por um caminhão que vinha logo atrás. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento numa das faixas. No interior do estado, uma mulher de 41 anos também morreu ontem, depois de perder o controle e capotar o carro na BR-060 em Rio Verde. Teve acidente também no Paraná. Uma das faixas da BR-277, que liga Curitiba ao litoral, está interditada por conta de uma batida entre dois caminhões. A carga de soja de um dos veículos caiu na pista. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Para evitar acidentes, a PRF está com uma operação chamada Dia do Trabalhador, que segue até a próxima segunda-feira em todo o país. Os agentes estão de olho naqueles motoristas apressadinhos, nos que bebem e assumem a direção e também naquelas ultrapassagens proibidas. De acordo com os números da Polícia Rodoviária Federal, quase 80% dos acidentes que aconteceram este ano nas rodovias federais, olha só, foram causados por imprudência do motorista. Tem que ter muita atenção, muito cuidado nas estradas, gente. Agora a gente vai para o Tocantins, onde um rio que servia de fonte de água para as comunidades ribeirinhas foi invadido por lama. Os moradores estão assustados e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público. É assim, com um carrinho de mão, que a Rosineide anda quilômetros para encher os galões na casa de vizinhos. No único rio que passa perto da chácara onde ela vive, a água está imprópria para consumo. A gente depende dela para tudo. A água é vida. E sem a água nós não tem como sobreviver. O problema começou há mais de um ano. O Rio de Areia, um afluente do Rio Tocantins, perto do Parque do Jalapão, importante destino turístico do norte do país, tinha água cristalina e pura. Agora a coloração é barrenta e o cheiro forte. Antes isso aqui era muito bonito, muito cuidado, né? E hoje está nessa situação, desestimula. A água vem suja, vem barrenta, vem uma lama. A situação do Rio de Areia afeta também o turismo das Serras Gerais do Tocantins. A Cachoeira das Orquídeas era uma das mais procuradas pelos visitantes, mas teve que ser desativada. Acabou o turismo, né? No início as pessoas ainda estavam vindo, mas a gente até colocou e explicava para eles, né? Chegava, a gente explicava da questão da água, né? Nessas imagens é possível ver como era a cachoeira antes. Água transparente procurada por turistas de todo o Brasil. Agora, veja como ela está hoje. Os moradores levaram o caso para o Ministério Público do Tocantins, que em nota informou que abriu o procedimento para apurar a situação. Aqui está prejudicado desde o chacareiro que empreende no turismo, o comerciante, o sertanejo, as pessoas primitivas que dependem do rio, os ribeirinhos, tudo acabou nesse rio, porque apareceu da noite para o dia uma enchente de lama que ninguém sabe explicar. Precisamos de respostas. Agora vamos falar do sucesso do Pix no Brasil, que deixou o país em segundo lugar no mundo em número de pagamentos instantâneos. Você mesmo já deve ter recebido ou feito um Pix para algum parente usando o celular, mas olha, a repórter Bianca Janazzi ouviu vendedores e consumidores que fazem negócios com o uso do aplicativo. A Vilma trabalha com produtos de beleza há 14 anos. Com uma carteira de clientes fiéis, a venda é quase sempre assim. Oi, Tati, boa tarde. Já deixei o teu produto na caixinha do correio, tá? Fazendo Pix pra você, já te mando um comprovante. Beijo. Mais de 60% dos pagamentos dela são feitos dessa forma. Antigamente a gente trabalhava na nota promissória, parcelava até em 3 vezes, depois veio a maquininha de cartão e hoje em dia veio o Pix, né? O Pix facilita bastante, porque além de você receber o valor inteiro, é bem mais prático. A Tatiane também está sempre na correria. Por isso,
Ela combinou com a fornecedora de maquiagem um esquema mais fácil e rápido para comprar os produtos quando precisa. Oi, Vilma. Muito obrigada. Já tô mandando o Pix para você, tá bom? Já te mando o comprovante. Beijo. Além de consumidora, ela também trabalha com vendas. Recebimento, que antes a gente ficava preso às taxas de cartão, a gente consegue jogar para o Pix, facilita, é prático, inclusive troco, né? Não tem troco ali na hora, você já faz o Pix para cliente também. E cada vez mais gente adere ao sistema de transferências instantâneas criado em novembro de 2020. Segundo o Banco Central, o Pix se tornou o segundo do planeta neste tipo de transação. A modalidade detém 15% das operações desse tipo em todo o mundo. Porque ficou famoso e acabou que todo mundo sabe fazer um Pix hoje. O Pix ele é acessível para todo cidadão brasileiro. Basta ele ter uma conta numa instituição financeira. A Anaílce trabalha com churros há 10 anos. Viu toda a evolução financeira do período. No início a gente só aceitava dinheiro, né? A gente aceitava dinheiro, daí foi quando a gente decidiu pegar a maquininha. E a maquininha já ajudou a gente muito. Depois, na hora que chegou o Pix, foi 100% de lucro. A facilidade também traz um alerta. Cuidado para não cair em golpes. Aí vem a nossa preocupação com o Pix, né? É a segurança, a privacidade, a questão de fraudes que tem, golpes envolvendo o Pix, os nossos cuidados que a gente tem que ter. Agora vamos falar sobre vacinação contra a Covid. A cidade do Rio mantém a vacinação com a dose bivalente durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. O repórter Bruno Grubert tem as informações. Aqui no Rio tem vacina contra a Covid com a vacina bivalente durante todo o feriadão. No Supercentro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que fica na zona sul do Rio, o atendimento vai ser sempre das 8 da manhã até as 10 da noite. Inclusive com drive-thru, não precisa nem descer do carro para se imunizar com a bivalente, que é a vacina mais moderna e mais completa contra a Covid-19, porque protege contra a variante Ômicron e as subvariantes que mais estão circulando entre nós aqui no Brasil. A Prefeitura do Rio passou a aplicar a dose bivalente da vacina contra a Covid para pessoas que têm a partir de 18 anos no começo dessa semana, quando o Ministério da Saúde liberou a vacinação para esse público para ampliar a cobertura vacinal que está abaixo do esperado. Aqui na cidade do Rio já foram aplicadas 766 mil doses da vacina bivalente contra a Covid. Apesar de parecer um número alto, está bem abaixo do que é esperado para os públicos prioritários. Por exemplo, quem tem a partir de 60 anos deveria já ter tomado a vacina bivalente contra a Covid, mas só pouco mais de 40% desse público se imunizaram com essa vacina. Por isso, a estratégia de manter o Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo, na zona sul do Rio, aberto durante todo o feriadão, inclusive durante a noite, até às 10 da noite. Obrigado, Bruno. Não deixe de se vacinar. No Distrito Federal, bancos de leite orientam mães que têm dificuldades ou dúvidas na amamentação. A pequena Estela não conseguiu se acostumar com as mamadas. A mãe, Jéssica, tem tido dificuldade para amamentar. Ela foi com a filha e a mãe ao banco de leite do Hospital Regional de Taguatinga. Ela teve dificuldade logo no primeiro dia. E ela tinha pouco colostro, a mãe, né, minha filha. E aí a Estela teve uma hipoglicemia e aí ela teve uma perda de peso assim considerável. O bebê nasce, a mãe coloca no peito e pronto, começa uma amamentação tranquila. Não, muitas vezes não é assim. A maioria das mulheres tem algum problema, alguma dificuldade para amamentar o filho ou a filha. Mas os bancos de leite ajudam. Esse serviço faz com que mãe e bebê se entendam e aí sim a amamentação passe a fluir. A Graça trabalha há 20 anos com isso. É enfermeira e coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano da rede pública do DF. Ela diz que os principais problemas são dificuldade na pega, posicionamento do bebê durante a amamentação, fissura mamária e mama cheia. A gente precisa disseminar a informação de que é possível amamentar, mesmo com toda a dificuldade, quando ela tem o apoio de pessoas capacitadas para o manejo da amamentação. O serviço é gratuito
gratuito e basta chegar, não precisa marcar horário. Uma equipe multidisciplinar com médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, farmacêuticas, nutricionistas e fonoaudiólogas avalia cada caso e como deve ser a assistência. O Juan Guilherme, de 1 mês, veio pela 3ª vez ao banco de leite. Ele estava tomando fórmula na mamadeira. Com a ajuda das profissionais, a Emily conseguiu fazer o filho pegar só o peito. A amamentação agora? Tá ótimo, melhorou bastante. Eu deixei de dar mamadeira para ele também, ele tá só no peito. Muita saúde para o Juan Guilherme. Veja a seguir, crianças e adolescentes aprendem a arte circense e se encantam com o universo de brincadeiras e malabarismos. Apenas 6 em cada 10 alunos concluem o ensino médio no Brasil. No Ceará, equipes fazem busca ativa e estão conseguindo reduzir a evasão escolar. Elisbeth tem 40 anos e um sonho antigo: concluir o ensino médio. Os anos se passaram e a necessidade deu lugar ao sonho. Para ajudar a família, trabalhava ainda adolescente como auxiliar de serviços gerais e nunca conseguiu concluir os estudos. A dificuldade, né? Porque eu tinha que trabalhar para me manter, para comprar alguma coisa dentro de casa para minha mãe, que morava só nós 4 filhas, mulher. Então, a gente tinha que trabalhar em casa de família e era muito cansativo para a gente. Mas sonhos não envelhecem quando se há incentivo e apoio. E isso ela encontrou no filho Francisco Ariel, de 14 anos. Elisbeth faz parte de uma estatística preocupante. 6 a cada 10 alunos concluem o ensino médio no Brasil. Enquanto menos de 46% dos jovens mais pobres conseguem concluir o ensino médio, esse número sobe para 94% entre os jovens mais ricos. Então, esse dado, ele mostra que a evasão escolar, ela atua como uma forma de perpetuar a desigualdade social. Conforme o censo de 2021, o último divulgado pelo INEP, a rede pública estadual de ensino do Ceará apresenta bons resultados, apenas 2% de evasão escolar. Para se ter uma ideia, no ano de 2007, cerca de 16% dos alunos abandonavam os estudos. Foi por pouco que Isabelle, de 17 anos, também não deixou os estudos para trás. Em casa, ela precisa ser o suporte da mãe, que tem uma doença autoimune. Continuei faltando e depois eu decidi desistir do ano. Eu acabei vindo para a escola conversar com a diretora. A diretora passou, acho que mais de uma hora falando comigo, me deu muitos conselhos. Ela me incentivou a não desistir. Para conter essa evasão escolar, as escolas da rede pública estadual trabalham com a busca ativa e o projeto Professor Diretor da Turma. A busca ativa, é justamente mostrar, para a sociedade e também para a questão da própria comunidade escolar a importância do aluno dentro da escola. Tribunais de Contas de todo o país fizeram uma vistoria em 1.082 escolas públicas em vários estados e encontraram problemas em metade das salas de aula. De acordo com o relatório, 57% das salas de aula visitadas estão inadequadas. Tem problemas como falta de ventilação, iluminação precária, até móveis quebrados. Existem casos em que a merenda é preparada dentro da sala de aula. Você precisa garantir as condições essenciais. Então, se você chega num nível de que você garante ali boa alimentação, rede de esgoto, você ter boas ali condições para oferecer, garantir o trabalho pedagógico, então bons laboratórios, você não precisa ter um nível de infraestrutura mais alto, vai chegar num patamar que a infraestrutura já não impacta muito a aprendizagem. A questão é, quando a gente olha as escolas públicas brasileiras e as escolas públicas que atendem os alunos de mais baixa renda, elas estão bem longe desse nível que é essencial para você poder ter bons resultados de aprendizagem. É o mínimo, Tem que ter pelo menos o básico. Os tribunais de contas envolvidos nessa fiscalização têm autonomia para definir as ações após a elaboração do relatório, cobrando melhorias das autoridades de educação em cada estado. Uma escola gratuita de circo na periferia de Fortaleza atrai crianças e adolescentes que encontram na arte circense uma vocação e também uma perspectiva de futuro.
Os movimentos sincronizados são frutos de um sonho que surgiu ainda na infância. Foi no Circo Escola, no bairro Conjunto Palmeiras, que João se encontrou como artista. E através do projeto eu consegui várias oportunidades. E é algo muito gratificante, é algo que eu fico muito feliz por ter aprendido tudo aqui. As aulas de malabares, tecido, trapézio e outras atividades circenses são oferecidas a crianças e adolescentes que moram na periferia da capital. Tudo de forma gratuita. Nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade social e o circo ele tem contribuído para o crescimento dessas crianças. A ideia do projeto é justamente promover a inclusão social por meio da arte. É aqui no Picadeiro onde meninos e meninas deixam a imaginação rolar solta e aprendem que são capazes de superar inúmeros desafios. A altura para eles não é um problema. Eu faço trapézio. Você? Também. No balanço dá um pouco de medo porque é mais alto, né? Que você vai, aí quando você vai, você pensa que você vai voar. Mas mesmo assim, vocês se arriscam e mandam bem, né? É. Que legal, parabéns! E com esse projeto tão bacana, o Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.